Oi, pessoal! Vamos continuar a análise da progressão de regime em relação aos crimes. É importante a gente não esquecer que houve uma alteração muito grande com o pacote anticrime. Bom, vamos lá então continuar essa análise, né? A gente vai observar que houve uma preocupação muito grande com o pacote anticrime em punir, principalmente em relação à questão dos benefícios penais, de uma forma mais rigorosa, aquele que faz parte, né, de uma organização criminosa, no sentido de exercer uma função de comando, em uma organização criminosa voltada para práticas de crimes hediondos ou equiparados, como também para aquele que faz parte da associação criminosa para fins de constituição de milícia. É uma forma, né, de combater esse poder paralelo que, infelizmente, a gente tem no Brasil, né, de uma organização criminosa ou de uma milícia que muitas das vezes faz um papel paralelo, voltado ali para a práticas de vários crimes, em nome ali de uma suposta proteção aos indivíduos, né? Sendo que, na verdade, a gente tem ainda mesmo uma alimentação cada vez mais desse poder paralelo que vem com a organização criminosa e com os milicianos, né? Com a questão ali da associação para fins de milícia. Então, vamos lá, mais uma aula para a gente poder falar um pouquinho dessa progressão de regime, obedecendo à questão que nós temos da individualização da pena. Então, nós temos, né, aqui, continuando a nossa análise, nosso estudo, a questão da possibilidade de nós termos uma progressão de regime, né, de 50% da pena, se o apenado, então metade aí, for condenado por exercer comando individual ou coletivo, então ele pode comandar de forma individual ou coletivamente, de organização criminosa estruturada, e aqui é importante, não é qualquer organização criminosa, é a organização criminosa que é estruturada para práticas de crimes hediondos ou equiparados. E nós já sabemos que o crime hediondo é aquele previsto na Lei 8.072 de 90, né? Como também os equiparados são os 3 terços, o terrorismo, o tráfico ilícito de drogas e afins e a tortura, né? E aí eu trouxe para vocês um pouquinho em relação à Lei 12.850 de 2013, que fala da organização criminosa, né? Na verdade, aqui a gente tem um concurso necessário de agente que traz para a gente a definição, né? Então, o artigo 1º vem nos trazer, essa lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, veja aqui a questão do concurso necessário de agentes. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, então, no mínimo 4, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo, com a finalidade de obter de forma direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante, então, para ter a organização criminosa, tem que ser de 4 ou mais pessoas, a práticas de infrações penais cujas penas máximas combinadas em abstrato sejam superiores a 4 anos, ou ainda que não tenha penas máximas combinadas em abstrato superiores a 4 anos, que seja aí de caráter transnacional. Então, vamos imaginar, né, a organização criminosa para fins de práticas de homicídio qualificado. Aqui a gente tem, né, a questão
de 12 a 30 anos, né? Então, entra nessa possibilidade de infrações penais cujas penas máximas combinadas sejam superiores a 4, né? No caso aqui, a gente tem 30 anos. Ou ainda que seja de caráter transnacional, né? Ainda que eu tenha uma pena que não vai ser abstratamente a máxima combinada de forma superior a 4, mas o crime ele tem caráter transnacional, né? Então, ele vai envolver ele 2 ou mais países, independente da pena, nós vamos ter a possibilidade da organização criminosa. Dentro da organização criminosa, nós temos o artigo 2º, que traz para a gente promover, constituir, financiar ou integrar de forma pessoal ou por interposta pessoa, né, por alguém que possui ali a sua procuração, que o represente, organização criminosa. E aí essa pena ela vai ser agravada para quem exerce esse comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que ele não pratique pessoalmente os atos da execução. Aqui a gente tem a chamada teoria do domínio do fato, né? A gente tem os chamados crimes de escritório, em que o indivíduo ele vai utilizar pessoas, né, dentro de uma estrutura de uma organização criminosa para que pratique os atos do núcleo do verbo, né, do núcleo penal, dos tipos penais que eles estão ali cometendo por ele, né? Então, a gente tem aí essa hipótese da teoria do domínio do fato e o chamado crimes, né, de escritórios. Entra aí para a gente nessa concepção. Aqui é importante a gente observar também o seguinte, nós temos que a lei, né, do pacote anticrime, ela também altera de forma significativa a própria lei que nós temos das organizações criminosas, né? Então, ela vai alterar de forma significativa para a gente a lei 12.850 de 2013. E aí nós temos o artigo 2º, traz, né, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Aí o parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, né? Aí visando ali uma maior observação por parte do Estado em relação a essas pessoas que organizam, que lideram as organizações criminosas armadas, né? Ou que tenham à sua disposição arma. Então, o início do cumprimento da pena vai ser em estabelecimento penal de segurança máxima. O parágrafo 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, ele não vai poder progredir de regime, né? Ou até mesmo obter um livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios suficientes, né, que indique a manutenção dele no vínculo associativo, né? Então, uma forma mesmo que a gente tem de uma maior severidade em relação àqueles que integram, né, que vão fazer parte da organização criminosa. Então, ele não vai ter a possibilidade de progredir de regime ou até mesmo obter livramento condicional ou outros benefícios, se houver aí elementos probatórios, obviamente, por decisão fundamentada ali do juiz da execução, que indique a manutenção do vínculo associativo. Como também essas lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, a gente tem aí essas 2 alterações também muito importantes para o nosso estudo. Então, vejamos, a outra hipótese que nós temos também de progressão é de 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Aqui, veja bem, não precisa ser de comando,
né? Ele não precisa ter o comando coletivo ou individual e nem precisa ser para práticas de crimes hediondos equiparados. Basta que ele venha a fazer parte de uma milícia privada. E aí nos remete ao artigo 288-A do Código Penal, que é constituir, organizar, integrar, manter ou custear uma organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, né, o chamado grupo de extermínio, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Neste código é no Código Penal. Aí a pena de reclusão de 4 a 8 anos. E também nós temos, né, essa forma de progressão de regime mais rigorosa quando ele vai integrar, então, uma associação aí para fins de constituição de milícia. Vamos fazer algumas questões para a gente fixar o conteúdo. Nós temos, né, uma questão de 2019 da CESP para o cargo de auditor de controle interno. Vamos lá. Considera-se organização criminosa a associação composta por pelo menos 3 participantes que têm o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Aqui a gente tem, né, o erro, porque uma organização criminosa é a associação de 4 ou mais participantes com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a práticas de infrações penais, né? Se a gente voltar aqui, nós vamos observar o artigo 1º, seu parágrafo 1º também, né? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefa, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, e aí não é qualquer infração penal. A gente tem que observar que vai ser aquela que tem como pena máxima combinada em abstrato, né, superior a 4 anos, ou quando a gente tem essa infração de caráter transnacional, independente do quanto da pena máxima combinada em abstrata. Então, não vamos esquecer isso para o nosso estudo. Então, nós temos aqui o 1, né, já está incorreto. Depois o 2. Uma organização criminosa tem como característica elementar a estrutura ordenada e a divisão de tarefas. Sim, a gente precisa dessa estruturação e da divisão de tarefas, ainda que informalmente. Então, verdadeiro. A associação de pessoas com o fim de cometer infrações penais, cujas penas combinadas forem inferiores a 4 anos? Não. A pena máxima combinada em abstrato ela tem que ser superior a 4 anos, ou então qualquer infração, desde que seja de caráter transnacional. Então, também aqui a gente tem que é errado, né? E também não precisa que pelo menos um dos seus membros seja servidor público. Depois, a 4, para a consumação do crime de organização criminosa, é prescindível, ou seja, não precisa a prática de outros atos criminosos pela organização, realmente não precisa. Aqui é um crime formal, basta que haja essa reunião, né, de 4 ou mais pessoas de forma ordenada, estruturada, com o fim de obter uma vantagem ilícita de qualquer natureza ali, mediante, né, a práticas de delitos com penas máximas combinadas em abstrata superior a 4 anos ou então de caráter transnacional. Então, a assertiva a ser marcada vai ser a letra D. Apenas o item 2 e o item 4 estão certos. Vamos ver a próxima, de 2017, que foi em relação ao cargo de promotor de justiça. É possível haver esse tipo de associação criminosa para a prática de crimes pré-dolosos? E aí traz, né, em relação ao crime de constituição de milícia privada, o 288-A. É possível haver esse tipo de associação criminosa para a prática de crimes pré-dolosos? B. A finalidade consiste na prática de crimes previstos no Código Penal e na legislação penal extravagante para a subsunção do artigo 288-A?
Tendo em vista que o tipo penal não exige o mínimo de participantes, é possível que o crime de constituição de milícia privada com mais de um agente? E depois nós temos, em que pese o fato de o tipo penal não exigir o número mínimo de participantes, tampouco os requisitos de estabilidade e permanência, a doutrina e a jurisprudência têm sustentado que a quantidade mínima de 3 pessoas, além da estabilidade e permanência, são requisitos incitos, né, próprios do artigo 288-A do Código Penal, tal como sucede em relação ao 288, que a gente tem o crime de associação criminosa, né, o antigo crime que agora não tem mais esse nome iuris, de quadrilha ou bando. A consumação exige a efetiva prática dos crimes por parte da organização paramilitar, milícia particular e grupo ou esquadrão? Veja bem, vamos voltar, né, aqui para o artigo 28A, 288, né, na verdade, A do Código Penal. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Então, veja bem, aqui a gente já consegue responder. É possível haver esse tipo de associação criminosa para a prática de crimes pré-dolosos? Não, gente. Aqui eu exijo, né, para a prática de qualquer dos crimes previstos nesse código. Lembra que quando eu não tenho de forma expressa o crime culposo, ele sempre vai ser doloso, né? Então, aqui exige que essa finalidade de praticar qualquer crime previsto no Código seja crimes de cunho dolosos, né? Não vai aceitar o crime pré-doloso. O pré-doloso é aquele que inicialmente ele pode, ele tem a conotação de ser doloso, tem a intenção, tem a vontade, e o subsequente ele pode vir a título de culpa, né? Por exemplo, uma lesão corporal seguida de morte. Tem ali a intenção, a vontade de causar lesão corporal, mas vem um outro resultado a título de culpa, que é a questão da morte. Então, não, tem que ser dolo, intenção, vontade. A finalidade consiste na prática de crimes previstos no Código Penal e na legislação penal extravagante? Não, a gente tem que olhar bem. Veja, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Então, é em relação aos crimes previstos no Código Penal. Então, tem alguns detalhezinhos que a gente não pode esquecer. Tendo em vista que o tipo penal não exige número mínimo de participantes, é possível que o crime seja de constituição de milícia privada com mais de um agente? Então, gente, realmente não tem na lei a definição. Se a gente vai pensar em associação criminosa, eu tenho ali 3 ou mais. Em organização criminosa, eu tenho 4 ou mais. E na questão da associação para milícia, não tem. Mas a doutrina vem entendendo que deve ter, né, essa questão de pelo menos uma quantidade mínima de 3 pessoas, assim como ocorre na associação criminosa, no artigo 288. E tem que ter, sim, essa estabilidade e essa permanência. Então, a letra D é a assertiva correta, em que pese o fato de o tipo penal não exigir um número mínimo de participantes, tampouco os requisitos da estabilidade e da permanência, a doutrina e a jurisprudência têm sustentado que a quantidade mínima de 3 pessoas, além da estabilidade e da permanência, são requisitos próprios, incitos ao tipo do artigo 288-A, tal como sucede em relação ao artigo 288, né, que vem logo em cima, que vem primeiro do mesmo diploma legal, que não mais falamos em quadrilha e bando, tá, gente? Falamos em associação criminosa. E depois a consumação exige a efetiva prática de crimes por parte da organização paramilitar, milícia particular ou grupo ou esquadrão, né, o grupo de extermínio? Não, gente, é um crime formal, basta que eles se reúnem com essa finalidade. Então, aqui eu tenho a letra D de dado. Bom, então não vamos esquecer, né, nessa aula, que nós temos a possibilidade da progressão de regime em 50%, né?
quando o apenado ele for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, só que essa organização criminosa ela tem que ser estruturada para práticas de crimes hediondos ou equiparados. Ou também a gente vai ter a possibilidade dessa progressão do regime de pena de 50% se o apenado for condenado, independente dele fazer parte de liderança, no caso, quando ele está envolvido, né, simplesmente no crime de constituição de milícia privada. Então, basta que ele venha a praticar, né, organizar, constituir, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular ou grupo ou esquadrão, que é para essa questão aí que nós temos do grupo de extermínio, tá bom? Então, fica essa dica mais uma vez para o estudo de vocês, né? Da gente ir analisando parte por parte, e acredito eu que a progressão de regime é algo que vai ser cobrado muito em concurso, inclusive com as alterações promovidas pela lei do pacote anticrime. E acabamos também por ver a alteração da lei em relação ao pacote anticrime para a alteração na forma, né, do cumprimento de pena, no caso daqueles que são envolvidos em crime de organização criminosa, né? Então, a gente tem essas perspectivas, né? Aquele que faz parte de uma organização criminosa, se ficar comprovado que ele mantém o seu vínculo associativo, ele não vai ter a progressão de regime, ele não vai ter o livramento condicional ou outro benefício penal, obviamente com uma devida justificativa e fundamentação ali do juiz da execução, como também, né, aquele que lidera uma organização criminosa, ainda que a título coletivo ou individual, que tem acesso à arma, né, ou é uma organização armada, criminosa armada, vai iniciar o cumprimento da pena em um estabelecimento de segurança máxima. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.